Se você gosta de filosofar sobre a vida, entender como o dinheiro funciona de um jeito simples e ainda rir das loucuras do mundo, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Prometo que vai valer a pena. Hoje vamos mergulhar na vida e na cabeça de Diógenes, o cínico, e descobrir como ele pode ensinar a gente a lidar com economia e finanças pessoais de um jeito que nem o próprio banco vai acreditar. Vamos começar pelo básico. Quem era Diógenes? Esse cara não era um filósofo comum, daqueles que escrevem livros enormes ou dão palestras elegantes. Nada disso. Diógenes vivia praticamente na rua, ou melhor, dentro de um barril, sem luxo nenhum. Ele acreditava que a felicidade não vinha de ter coisas, mas de viver de acordo com a natureza sem depender de bens, status ou aprovação alheia. Para ele, o mundo estava cheio de gente escrava de desejos supérfluos e ele ria disso, às vezes literalmente. O que torna Diógenes tão interessante é o espírito cínico de liberdade que ele carregava. Ele acreditava que a sociedade estava cheia de regras absurdas e que nós nos complicamos demais tentando seguir essas regras para agradar os outros ou acumular bens. Então, ele decidiu quebrar essas convenções. Comer o mínimo, dormir ao ar livre, usar o que fosse realmente necessário, sem frescura, sem exageros. Ele era direto, provocador e totalmente sincero. Por exemplo, se alguém perguntasse se ele precisava de alguma coisa, a resposta seria simples: não. E de fato ele não precisava. Diógenes tinha um talento especial para provocar reflexão. Lembra daquela história do galo de Platão? Platão dizia que o homem é um animal bípedo e implume, e Diógenes pegou um galo, tirou-lhe as penas e levou à academia, dizendo: eis o homem de Platão. Ele adorava mostrar como as palavras e conceitos muitas vezes se afastavam da realidade. Era cômico, mas também profundamente crítico. Ele estava nos lembrando de olhar para a vida com clareza, sem se enganar com aparências. Outro ponto essencial da filosofia de Diógenes é a ideia de autossuficiência. Ele acreditava que a verdadeira riqueza não está em acumular, mas em precisar de menos. Se você consegue ser feliz com o que tem, sem depender do externo, você está livre. E essa é a chave para a aplicação moderna do que ele pregava, especialmente quando falamos de economia pessoal e finanças. Então, como essas ideias de Diógenes se aplicam ao nosso bolso e à vida moderna? Primeiro vamos falar de minimalismo. Hoje em dia, o minimalismo está em alta. Casas menores, menos compras, foco no essencial. Mas o que Diógenes já fazia há mais de 2000 anos é o minimalismo extremo. Ele nos ensina que precisamos olhar para nossas posses e perguntar: isso é realmente necessário? A diferença é que, para Diógenes, a resposta deveria ser quase sempre não. Menos coisas significam menos preocupações, menos gastos e mais liberdade. Quando pensamos em finanças pessoais, essa filosofia se traduz em gastar menos com o supérfluo e valorizar o que realmente importa. Diógenes nos lembraria que aquele celular novo, aquele carro importado ou aquela roupa de marca não vão trazer felicidade duradoura. Investir em experiências, em conhecimento e na própria liberdade financeira é muito mais próximo do que ele chamaria de vida virtuosa. Além disso, ele nos ensina sobre autonomia financeira. Se você depende menos das aparências e das expectativas dos outros, você também depende menos de dinheiro para impressionar. Quer uma festa? Faça do seu jeito simples. Quer viajar? Planeje de forma consciente. Quer viver tranquilo? Aprenda a se contentar com o essencial. Cada decisão de gasto se torna uma escolha de liberdade e não uma obrigação social. Diógenes também nos dá uma lição valiosa sobre evitar dívidas e armadilhas financeiras.
Ele provavelmente riria de todas essas compras a prazo, financiamentos intermináveis e cartões de crédito estourados. Para ele, se você não precisa de luxo, você não precisa se endividar. A consequência disso é óbvia: menos estresse, mais autonomia e mais controle sobre a sua vida. Outro ponto é a simplicidade de vida. Diógenes nos lembra que a felicidade não está na quantidade de posses, mas na qualidade do que você tem. Isso vale para dinheiro, mas também para relacionamentos e tempo. Ele nos ensina que podemos viver bem com pouco, se entendermos o que é realmente essencial. E veja bem, pouco não significa miséria, significa liberdade. E aqui vem uma aplicação prática que muita gente ignora: planejamento financeiro minimalista. Diógenes nos diria: conheça seus gastos, corte o que não é necessário, foque em emergências e poupança. Cada moeda economizada não é apenas dinheiro, é liberdade de escolha. Quanto menos você precisa gastar, menos você depende de trabalho que não gosta, menos você depende de situações externas que não controla. Outro ensinamento clássico é o da autoaceitação e desapego. Diógenes vivia na rua e era ridicularizado por isso, mas nunca se importou. Ele nos ensina que, quando nos libertamos da necessidade de aprovação social, nos tornamos mais independentes e menos vulneráveis. Em termos financeiros, isso significa que você não precisa investir para impressionar, nem comprar para parecer bem-sucedido. O que importa é viver de acordo com seus próprios princípios. E tem mais. Diógenes era radical na honestidade consigo mesmo. Ele nos forçava a olhar para dentro e perguntar: por que eu quero isso? Quantas vezes gastamos por impulso, por tédio ou por pressão social? Ele nos lembraria de parar, respirar e decidir conscientemente. Cada gasto consciente é um passo para uma vida mais livre, mais leve e mais rica. Não em coisas, mas em qualidade de vida. Agora, vamos juntar tudo isso. Imagine sua vida financeira como um rio. Quanto mais obstáculos e excessos você coloca, mais difícil fica navegar. Diógenes diz: remova os excessos, corte as amarras sociais, foque no essencial. O resultado? Um fluxo natural, sem estresse, sem dívidas, sem correria, simples, direto e funcional. Ele também nos ensina sobre valores duradouros. Para Diógenes, amizade, liberdade, honestidade e conhecimento valem infinitamente mais do que ouro ou joias. E no mundo moderno, isso se traduz em investir onde há retorno real. Educação, habilidades, saúde, experiências e relacionamentos. Tudo que realmente enriquece a vida, sem depender de status ou aparência. E aqui entra uma ideia prática para quem quer aplicar Diógenes hoje: minimalismo financeiro radical. Faça uma lista de tudo que você possui e pergunte: eu realmente preciso disso? Faça o mesmo com seus gastos mensais. O que você elimina? O que é essencial? O que sobra? Você ficará surpreso com a liberdade que essa simples análise traz. Além disso, a filosofia dele nos dá coragem para escolhas ousadas. Sabe aquele emprego que você não gosta só porque paga bem? Ele diria: por que viver preso a isso? Sabe aquela compra grande que você sente que não vai trazer felicidade? Ele diria: deixe para lá. Cada decisão alinhada ao que é essencial é um passo para uma vida mais rica. Rica de liberdade, não de bens. Outra aplicação direta é resiliência financeira. Diógenes era feliz mesmo sem conforto. Ele nos ensina que podemos viver bem com menos. Se você aprende a se contentar com o suficiente, crises financeiras, imprevistos e instabilidades do mercado afetam muito menos. É como ter um colchão emocional e financeiro ao mesmo tempo. Você sobrevive, se mantém firme e prospera em qualquer cenário. E olha que interessante, Diógenes nos força a repensar a publicidade e o consumo. Cada propaganda dizendo que você precisa disso ou daquilo é um convite para perder liberdade.
Ele nos lembra que o que nos prometem comprar não compra nossa felicidade. Então, economizar e investir conscientemente não é só inteligente, é filosófico. Em resumo, Diógenes nos ensina que finanças pessoais não são apenas números, são escolhas de liberdade, autenticidade e simplicidade. Cada decisão que você toma, cada gasto que evita, cada dívida que não assume é um passo em direção a uma vida mais leve, mais consciente e mais feliz. Se você conseguir levar só uma lição de Diógenes para a sua vida financeira, que seja essa: viver com menos não é perder, é ganhar liberdade, tempo e paz de espírito. E convenhamos, isso não tem preço. Ou talvez tenha, mas é muito mais barato do que qualquer cartão de crédito estourado ou bolsa de luxo. Agora que você já conhece a filosofia de Diógenes e suas aplicações na vida financeira, experimente. Comece pequeno. Corte gastos desnecessários, simplifique seu dia a dia e veja como a liberdade começa a crescer. Diógenes nos mostra que a verdadeira riqueza não está em possuir mais, mas em precisar menos. E essa, meus amigos, é a filosofia de vida que transforma não só o bolso, mas toda a existência.